A paz do Senhor, povo de Deus, vamos com mais um devocional do livro de Gênesis. Hoje vamos com o capítulo 30, né? E do versículo 22 ao versículo 26. Ontem eu compartilhei o versículo 1 deste mesmo capítulo, do capítulo 30, né? Onde Raquel pede a Jacó, né? Pede não, ela dá uma ordem, né? Para Jacó um filho. E Jacó fala que não é culpa dele, né? Dela ser estéril. Do versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre, né? Então, quando Deus lembrou-se, não é que ele esqueceu, né? É só uma forma para a gente entender melhor. E lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu, né? Se ele a ouviu, é porque ela orou ao Senhor. Ela buscou no Senhor, pediu um filho, né? Foi de uma outra forma que ela teve a atitude, porque a primeira atitude ela falou com Jacó, né? E a gente não deve, quando a gente quer as coisas, quer a bênção do Senhor, a gente não tem que pedir ao homem, a gente tem que pedir primeiramente a Deus, né? Versículo 23. E concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, né? Porque naquele tempo era vergonhoso uma mulher ser estéril, né? Aleluia. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, né? Então, foi uma promessa também que Jacó fez com o Senhor, uma aliança, um pacto que o Senhor fez, que Jacó fez com o Senhor. Porque quando ele estava deitado sobre uma pedra, e Deus revelou em sonhos para ele, anjos subindo e descendo naquele lugar, e em cima ele viu o Senhor. Então ele fez um pacto com o Senhor. Se o Senhor estiver mesmo naquele lugar, se o Senhor for mesmo com ele, que tudo que ele receber, ele daria o dízimo ao Senhor. Foi onde surgiu o dízimo, né? E ele voltasse em paz para a sua terra. Então aqui, quando ele passou os 14 anos pagando dívida com Labão, o pai de Léa e Raquel, ele falou aqui, né? No versículo 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, né? Então ele estava sentindo do Senhor que já era tempo dele voltar. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Amém? Aí aqui em 1 Samuel, versículo 19. 1 Samuel, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, aleluia. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela, né? Então aqui, Ana agiu de uma forma
diferente. O Eucana, todos os anos, ele oferecia holocausto, sacrifício, e nada de Ana lhe dar filhos, né? E Ana já agiu de uma forma diferente, levantou-se de madrugada e foi orar ao Senhor. Porque antes disso, quando ela estava orando só com os lábios, né? O sacerdote Eli achava que ela estava embriagada de vinho. E quando ela falou que não estava embriagada de vinho, ela estava atribulada. O sacerdote falou para ela que ela vá em paz e que Deus venha conceber a oração dela, que Deus venha atender a oração dela. Então ela foi em paz, ela voltou já uma outra Ana e ela já se... Aleluia. Voltou a internet, por isso que eu coloquei um pouquinho mais para dentro de casa. Glória a Deus. Então a Ana se levantou de madrugada e orou ao Senhor. Por isso que Ana é conhecida como a mulher que orava. Amém? Ana e Raquel já agiu diferente, né? Em 1 Samuel, capítulo 1, no mesmo capítulo, versículo 6, competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre, né? Então Deus encerrou a madre da sua adversária e elas começaram a dar filhos, né? Então ela já agiu de uma forma diferente, né? Porque Abraão, a Sara com Abraão, né? A Sara não quis esperar o tempo do Senhor. Ela colocou Agar. E depois Agar já virou adversária de Sara, né? Zacarias, quando orava ao Senhor, buscava o Senhor junto com Isabel, apareceu anjos para Zacarias, que ele ia a Isabel e ele ia ser pai de nações. Só que ele não acreditou. Então, como ele não acreditou, ele saiu do santuário mudo, né? E ele só voltou a falar quando o filho da Isabel, João Batista, aquele que clamava no deserto, aquele que abria caminhos para o Senhor, que nós devemos ser um João Batista, né? Abrir caminhos para o Senhor, porque Jesus está voltando. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo Jesus, porque ele clamava no deserto. E hoje nós pregamos também no deserto, porque nem muitos não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas não devemos desistir, né? Amém? Então nós devemos fazer o que essas mulheres fizeram, né? No caso de Ana, orar ao Senhor. A Raquel, orar ao Senhor, né? Vamos orar, não cobrar de quem não pode nos ajudar. Em que situação você esteja passando, você não pode cobrar do homem. Você tem que clamar ao Senhor, orar ao Senhor e esperar o tempo do Senhor, né? Amém? Que nós sejamos também frutíferos, não só fisicamente, mas espiritualmente, ganhar almas para o reino, que Jesus está voltando. Amém? A paz do Senhor. E hoje foi capítulo 30, do versículo 22 ao 26. E amanhã estarei finalizando, eu creio, que vai do 27 ao 35. Amém? A paz do Senhor.